Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal José Neto Cipia CT. Eu sou o José Neto e hoje vamos explorar uma função muito importante dentro do sistema Cipia, que é o procedimento. Mais especificamente, vamos falar sobre o botão de cadastro da criança e do adolescente. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo importante. E é claro, deixe o seu like se você gostou do tema deste vídeo. Vamos lá, pessoal, navegar agora no sistema. Estou aqui usando a plataforma do treinamento. Lembrando que a gente vai utilizar o mesmo procedimento a qual iniciamos no último vídeo. Então peço para vocês um pouquinho de atenção para se recordar como que faz para localizar o procedimento que você já deu início. Então o que você deve fazer? Clicar aqui novamente no botão de procedimento e no caso aqui do treinamento, como foi o último treinamento que eu fiz com vocês, eu basta clicar aqui em pesquisa e ele vai abrir aqui para mim o último treinamento que eu dei início. No caso aqui está sendo o primeiro da minha lista. Bom, como no último encontro nosso, né, através dos vídeos aula que estamos gravando, eu mostrei para vocês como dar o início aí ao procedimento e vamos então fazer alguns vídeos com cada função desse procedimento. O primeiro vídeo dessa série vai ser o botão de cadastro, tá bom? Esse botão de cadastro ele está justamente nesse menu aqui, ó, aqui em cima, esse menu do seu lado direito, aonde tem aqui uma figura de um bonequinho. Então você vai clicar nele e ele vai abrir a possibilidade de você realizar o cadastro ou vincular o seu atendimento. No caso aqui, nós estamos usando uma situação hipotética de que essa criança ou esse adolescente ainda não está cadastrado no sistema, no CIPIA. Então, nós vamos começar um cadastro do zero, tá bom? Para você ver cada informação que precisa ser inserida, nós vamos iniciar um cadastro ainda que não existe. O que eu devo fazer para iniciar esse cadastro? Primeira coisa, você vai clicar aqui nessa parte onde está escrito cadastro ou vincular, um botão azul, né? Então você vai dar um clique e ele vai abrir aqui a parte da possibilidade tanto de você consultar se já existe esse cadastro no sistema ou de iniciar um novo. No caso nosso aqui, nós vamos iniciar um novo. Então eu vou clicar aqui nesse botão do lado direito da parte superior da sua tela. Então você vai dar um clique no novo e ele então vai te habilitar a iniciar esse cadastro, tá bom? Então, primeira coisa que você precisa fazer é o cadastro com algumas informações importantíssimas. Primeiro você vai dizer se trata de um nascituro, se sim ou não. Lembrando que o nascituro é aquela criança que ainda não nasceu. Então, se você está aí na sede do Conselho Tutelar e você vai dar o início de um atendimento e a criança está presente aí com a família, então a primeira informação que você vai colocar no nascituro é não, porque se trata de uma criança aí que já nasceu. E a segunda pergunta que o sistema faz, se ela está acompanhada sim ou não. No caso, ela está com os responsáveis dela, tá? Nós estamos trabalhando uma situação hipotética, então você vai clicar sim. Aliás, se ela está desacompanhada ou não, no caso, como ela está acompanhada, você vai colocar não, tá bom? E aí vai começar a série de informação que o sistema ele solicita que você vá cadastrando conforme você tenha, tá bom? Lembrando que toda vez que uma informação aparecer com esse asterisco, significa dizer que aquela informação ela precisa ser inserida, tá bom? Agora, se ela não tiver o asterisco, ela pode ficar sem ser preenchida.
Então nós temos aqui no caso, o cadastro de pessoa física, né? Então, se caso você tenha em mãos essa numeração, você já pode estar inserindo ela. Um outro dado que vai pedir é o nome aí da criança ou do adolescente, onde você pode estar inserindo. E caso ela tenha um nome social, e aí você também pode estar inserindo o nome social dela, tá ok? Um outro dado que é obrigatório seria aqui a data do nascimento, tá bom? No caso, você estando aí com a criança e já com a documentação dela, você pode selecionar se aquelas informações elas estão sendo comprovadas sim ou não, tá bom? Então você insere aí a informação corretamente, tá? Então aqui até para efeitos do sistema conseguir fazer a leitura e no final a gente conseguir salvar, tá bom? Eu vou digitar aqui qualquer coisa, tá ok? Até pro vídeo não ter nenhum problema aí de ser de alguma forma impedido de ficar no ar, tá bom? Aqui você vai pôr outro dado a qual o sistema pede. Então você insere esse dado e assim você vai indo. Como eu acabei de dizer, cada um dos itens que tiver o asterisco são itens obrigatórios de você colocar como informação, tá ok? Mais um item aqui. Inclusive quando você, na questão aqui, ó, se é uma pessoa com deficiência, ele tem um izinho aqui de informação, aonde ele vai fazer todo o informativo do que se trata uma pessoa com deficiência, tá bom? Isso é muito importante. Eu só vou mudar uma questão aqui da tela, pessoal, que eu acabei de verificar que a tela ela tá menorzinha, né, para vocês. Vocês não vão conseguir enxergar. Acho que assim ficou bem melhor, né? Agora vocês conseguem enxergar o sistema e as informações a qual está sendo inserida, tá bom? Então aqui no caso, se é uma pessoa com deficiência, sim ou não, você precisa estar dando essa resposta. Quando você coloca sim, o sistema ele abre mais uma janela aqui para você informar qual deficiência que se trata, tá bom? Caso não seja, você vai colocar não e você verifica que aqui, ó, não aparece qual a deficiência, qual a pessoa teria, né? No caso que ela não tem, então não aparece. Aqui você vai colocar cor ou raça, tá bom? Então, vou estar colocando aqui. Na parte de baixo, a nacionalidade e aqui a naturalidade, tá ok? Vou escolher aqui um estado que possivelmente essa nossa criança poderia ser, né? Vou colocar aqui o estado de São Paulo e o município de São Paulo. Opa! E uma outra informação que o sistema antes não tinha é a data de falecimento. No caso aqui, a gente desconsidera porque a gente está falando de uma criança que está em atendimento nesse momento. Não é o caso que tenha falecimento, tá? Então, você coloca se ela tem registro de nascimento, vamos dizer que sim. Caso ela tenha o documento dela, o RG, você pode estar inserindo a numeração dela. Você vai dizer qual o órgão, né, que esse documento foi expedido. No caso aí, geralmente, você coloca SSP, que é Secretaria de Segurança Pública, né? E aí o estado a qual esse documento foi inserido. Mas vamos trabalhar com a hipótese que essa criança ela tem apenas o registro de nascimento. Como não é um item obrigatório o RG, então a gente não vai estar inserindo o RG, tá ok? Sobre a questão da vacinação, vamos dizer sim que ela está com a vacinação dela em dia.
Caso você tenha também o cartão do SUS dela, não é obrigado a colocar, mas caso tenha em mão, você pode também estar inserindo, tá bom? Então são dados que o sistema ele vai te pedindo e aí você vai estar completando aí essas informações, tá ok? A questão do anexo de documento, a mesma coisa. E aqui no anexo de documento, o sistema vai falar que tipo de documento, as extensões dele, né, que ele aceita. É o PDF, o DocX, JPG, o JPEG e PNG, tá bom? Esses são os formatos a qual o sistema aceita você estar inserindo a documentação aí do seu atendimento. Outro detalhe, o sistema antes precisava você estar inserindo, caso de irmãos, né, da mesma família, você tinha que estar fazendo o cadastro individual. Nessa versão do sistema, você pode inserir o nome aqui do irmão dessa criança ou desse adolescente, tá bom? De alguma forma. E aí você clica aqui no mais. Essa informação já fica salva aqui no sistema, tá ok? Lembrando também, se caso não tenha, ele é um espaço que não é obrigatório, não precisa ser preenchido. A mesma coisa aqui, onde você vai estar inserindo o endereço, tá bom? A primeira pergunta que tem é se aquela criança ou aquele adolescente está em situação de rua. No caso, não, que ele convive com a família dele e não está em situação de rua, tá bom? Você precisa aqui inserir no caso, o CEP, né? A gente vai usar um CEP aqui, fantasia. E aí lembrando que essas informações o sistema ele acaba preenchendo, tá? Automaticamente aí para você. Então ele, quando eu coloco o CEP, ele já preenche aí o endereço. A única coisa que você vai precisar é inserir o número e se caso tiver algum complemento, tá bom? Você pode estar inserindo. Então estado e município automaticamente ele preencheu. O bairro ele também costuma preencher, aqui ó, tá vendo? Então toda onde está o tiquezinho verde aqui, ó, são as informações que o sistema for preenchendo corretamente. Feito isso, um item que precisa ser informado é a questão da escolaridade. Pode ficar colocando aí em que série que a criança está, se ela está estudando sim ou não, tá bom? Ou se não foi informado, mas como você está ali no atendimento, a pessoa ela vai dizer se não estuda, se não tem idade ainda, né, escolar, se estuda, se não, se nunca estudou. Então, no caso aqui, nós vamos colocar que estuda. E aqui você tem a possibilidade de linkar aí qual que é a série dessa criança, tá bom? Uma coisa bem interessante que eu vi aqui nas possibilidades de série, né, de escolaridade, que o sistema ele não trabalha com um nível médio completo. Então ele fala até em nível superior completo, mas ele não fala em ensino médio completo, porque quando ele vai falar aqui, ó, ele fala do EJA, ensino médio incompleto. Ele não fala aqui, ele vai dizer quarta série do ensino médio. Tá? Eu não sei aí em cada município como tem sido tratada essa questão, mas no caso eu acredito aqui que faltou a opção de ensino médio completo. Isso o pessoal aí de Brasília deve arrumar essa questão dentro do sistema, tá ok? Então nós vamos colocar aqui uma opção para essa criança e pela idade dela que a gente está fazendo o cadastro aqui, vamos colocar aí que se trata de uma criança da primeira série. Então, voltando aqui em cima, um dado que é necessário colocar. Lembrando que todos esses dados aqui não são dados reais, tá? São tudo dados fictícios. Nós não estamos falando de uma criança verídica, tá? Só para a gente não ter problema nesse vídeo. Então, feito isso, o cadastro estaria quase completo, né? E aí, o que o sistema te pede? Para você linkar quem é o pai ou responsável, tá bom? Então, nesse botão aqui onde está escrito responsável, ele é um botão, você clica nele, ele vai te levar para essa tela.
nessa tela aqui, ou você vincula se já existir no sistema, ou você abre o novo. Como nós estamos se tratando aí de um atendimento do zero, então eu vou abrir um novo para poder cadastrar então esse responsável dessa criança, tá bom? Eu não vou estar inserindo o nome aqui para não dar problema. E aqui também a mesma coisa, ó. Você vê que obrigatoriamente o que ele pede aqui é o nome. Já a documentação é tudo opcional, tá ok? Então, tanto o RG como o CPF, o órgão que expediu, tudo isso daqui não tem o asterisco, ou seja, não configura ser obrigatório esses itens. Mas se você já está no atendimento da família e tem esses dados, você pode estar preenchendo, tá? Colocar uma data de nascimento aqui também fictícia. Eu estou falando aqui no caso da mãe. E aqui no caso ela me informou que seria a branca, tá bom? Então feito isso, quais perguntas que o formulário começa a realizar? Então, entre elas está, participa de algum programa social? Se você falar sim, ele abre essa janela para saber qual programa. Se caso não, você não terá mais a necessidade de informar porque você está dizendo que não. No caso aqui também agora, inclusive é obrigatório esse item, que é a questão da profissão desse responsável dessa criança, tá bom? Vou colocar aqui uma profissão, colocar aqui a escolaridade, inclusive assim como na outra caixa de diálogo que fala de escolaridade, a mesma coisa acontece com o item aqui, ó. Tem ensino médio completo, mas não tem, aliás, incompleto, mas não tem o completo, né? Então, no caso desse cadastro seria de nível superior. A renda, você tem a possibilidade que está aqui aparecendo de 1 a 2 salário mínimo, até aí no máximo aí acima de 5 salário mínimo ou abaixo de 1 salário mínimo. Então são essas opções ou até mesmo sem renda, tá? Então vou fazer uma escolha aqui. E aí também pergunta se é uma pessoa com deficiência. E a mesma coisa, se eu coloco sim, o sistema pede também para me informar qual tipo de deficiência. Se eu coloco não, nessa parte finaliza por aqui. Muita gente questiona por que o sistema ele pede o endereço, pelo menos em 3, 4 cadastros ele vai pedir aí para você estar inserindo o endereço. Vale lembrar que o sistema ele foi criado para diversos tipos de situação. Vamos supor que essa mãe ela não residisse com a criança. E aí, se eu não tivesse a possibilidade de colocar o endereço dela, você entendeu? O que ia acontecer? Só aí existia a possibilidade de colocar o endereço da criança. Então o sistema ele dá a possibilidade de você colocar endereços diferentes, seja o endereço da onde aconteceu a violação, seja o endereço da criança, seja o endereço do seu responsável ou dos seus genitores biológicos, tá ok? Então no caso aqui, a primeira pergunta a questão do endereço, ela é bem semelhante do cadastro lá da criança, né? Então vou colocar aqui não. Eu vou colocar aqui um CEP fictício apenas para o sistema fazer o preenchimento. Dou um tab, é a mesma coisa. O sistema preenche automaticamente as informações, tá ok? Colocando aqui um número fictício. Ó, tem momento que eu cliquei, ó, você vê que aqui o bairro não preencheu, né? Mas se eu clicar de novo nele, ó, ele já preenche o bairro aqui também. Às vezes é um bugzinho que o sistema dá e acaba acontecendo isso, tá? Aqui embaixo você pode aí colocar o telefone, tá bom? E até mesmo a possibilidade de colocar um e-mail para você encaminhar aí futuramente algum tipo de informação de e-mail para esse responsável. Feito isso, você vai salvar. Se está ok, ele vai dizer que o responsável foi inserido com sucesso. Esse responsável, ele já aparece aqui para mim, ó. Então ele já está aqui para mim, tá bom? Lembrando que eu não preenchi com dados
nenhum para a gente não ter problema aí de perder o vídeo. E aqui você vai classificar qual o grau de parentesco, tem todas essas opções aqui, vai de avô, bisavô, tal, pai, mãe, então no caso aqui a responsável seria a mãe. E aí ele pergunta, né, se o mora com o responsável, se a criança mora com o responsável. Se caso de fato mora, você responde que sim. E aí você vai também responder se o responsável, se ele é o principal responsável da criança. No caso aqui dessa situação hipotética, nós vamos colocar assim, tá? Feito isso, salvou. Se tá tudo ok, pessoal, ele vai dizer, ó, adolescente inserido com sucesso, né? No caso a criança. E aqui, ó, você vê que o botão já ficou verde, tá? Então, num próximo vídeo, eu vou fazer juntamente com vocês o comunicado de violação e vou estar aí abrindo a possibilidade cada vez mais de você conhecer botão por botão, tá bom? Nesse momento, eu quero apenas que você entenda uma coisa de cada vez, tá? E aí eu falo para vocês, caso você gostou desse conteúdo, que você gostou aí de acompanhar esse vídeo, espero que seja muito útil para você. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo sim que possível. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus colegas. E até a próxima. Tchau.